Boa noite, pessoal. Meu nome é Isabela e eu tô aqui com meu amigo Guilherme. E hoje o tema é a espiritualidade no fim da vida, com essa convidada de honra, a médica paliativa doutora Cecília Eugênia. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. E para mais um episódio do quadro Verdades que Precisam Ser Ditas, onde trazemos assuntos que evitamos falar no dia a dia, mas que são muito importantes para a nossa convivência em sociedade. Doutora, você pode contar um pouquinho pra gente da sua trajetória? Bom, gente, eu sou médica, fiz cirurgia geral e cirurgia de cabeça e pescoço, e foi dentro da cirurgia de cabeça e pescoço que a gente atendia muitos pacientes com câncer bem avançado, que eu descobri os cuidados paliativos. Então, eu não tive isso durante a minha graduação, fui ter contato com isso no final da minha residência. Aí eu fui fazer uma pós-graduação em cuidados paliativos. Naquela época eu não tinha residência médica ainda nessa área, e atuo já desde 2011. Foi em que ano que a senhora entrou nesses cuidados paliativos? Eu fiz a pós-graduação em 2011 mesmo. 2011, comecei a trabalhar no ano que eu fiz a pós. Doutora, você pode falar pra gente mais como é a especialidade de cuidados paliativos? Como você trabalha, atua, contato com o paciente? Tem várias formas da gente atuar. Eu faço mais a parte hospitalar. Geralmente trabalho com pacientes que estão internados e que as equipes que estão cuidando deles chamam a equipe de cuidado paliativo para acompanhar em conjunto. Então a gente trabalha num esquema de interconsulta. Então eu vejo paciente que está internado em enfermarias, quartos e em UTI. Mas tem o cuidado paliativo que pode ser feito de forma ambulatorial, então em consultório. Tem cuidado paliativo que pode ser feito em casa, domiciliar. É possível fazer telemedicina para aqueles pacientes que não podem vir, tá, em consulta. Dá para fazer na atenção básica. Então existem várias formas de atuação. Eu fico com a parte hospitalar no meu dia a dia. E a senhora atua em qual hospital atualmente? Eu trabalho no IBCC e no Santa Catarina. Certo. Você percebe nesses pacientes se nesse momento de estágio de doença terminal eles se apegam mais à espiritualidade ou algo, tipo assim, de maneira geral? Eu acho que a gente como ser humano, não necessariamente a gente adoecido, né? Mas a gente às vezes deixa a espiritualidade da gente de lado quando tá tudo bem. E quando a gente tem algum momento na vida em que a gente se sente mais frágil, desprotegido, a gente acaba usando esse pilar que deveria ter sido construído na vida da gente de alguma forma, não necessariamente como uma religião, mas como um cuidado espiritual mesmo, sabe? Então a gente vê os pacientes, mesmo algumas vezes não tendo na vida expressado muito, quando chega já na fase mais final da vida, começam a pensar um pouco sobre sentido, sobre o que pode acontecer, sobre aquilo que dá força para ele, enfim. A gente vê um contato maior. E como que a gente pode abordar o ateísmo ou agnosticismo no paciente em terminalidade? Assim, tem um paciente... Engraçado, na nossa sociedade são poucos pacientes agnósticos, né? Nós viemos de uma sociedade cristã, né? Judaico-cristã. Então, é incomum encontrar pacientes agnósticos. Mas nem por isso eles não são espiritualizados, né? Então, você não acreditar que existe um Deus não significa que você não acredita que talvez exista alguma coisa, exatamente, que faça vibrar, entendeu? Que faça acontecer. Confesso para vocês que os pacientes que mais o que é mais difícil é quando o paciente
extremo, seja pro lado Cristão. de qualquer religião, ou pro lado também, tipo, não tem sentido nenhum, a gente vem aqui, morre, acabou, enfim. Né? Então, todos os grandes extremos são complicados de se lidar. Sim. Então, você acha que sendo ateu é pior para essa pessoa? Tipo, como você falou, nos dois extremos, mas... Não, Guilherme, não vejo como pior. Não vejo como pior. Nem a pessoa que não tem religião, nem a pessoa que não acredita em Deus, né? Que são coisas diferentes. Acho que a espiritualidade é maior do que isso. Né? Então, assim, o que incomoda, o que eu acho que traz mais angústia, é quando a pessoa não vê sentido naquilo que ela viveu. Então, assim, quando aquela vida até aquele momento não teve um sentido, aí as coisas perdem um pouco o brilho, sabe? Aí fica um pouco mais difícil lidar. Não vejo isso como um problema. A espiritualidade também é mais do que só religião, né? Sim. Acreditar uma energia, né? Eu acho que a religião ela é um molde, né? Ela serve pra gente como um modelo, ela tem toda uma questão social envolvida, né? Então você tem os rituais envolvidos, né? Enfim, ela tem o pilar social e espiritual, a religião, né? Mas a pessoa pode ter o pilar social dela, que nada tem a ver com a religião, e ter seu pilar espiritual sem estar ligado a nenhuma religião. Sim. Né? Ou, como a grande maioria de nós brasileiros, a gente tem uma religião, às vezes, que a gente professa, assim, que a gente tipo, mas a gente acaba se apegando em várias coisas, né? Eu falo que a gente faz o sinal da cruz quando passa na frente da igreja, mas a gente usa uma guia, a gente não se incomoda de tomar um passe, né? A gente vai na benzedeira. Então, assim, a gente, isso é uma coisa importante pra gente, nós somos livres como sociedade para transitar entre várias religiões, né? Isso é muito bonito. E trazendo um pouco da religião também, da rede de apoio, como você acha que essa rede de apoio, junto com a religião e outros fatores, você acha que ajuda na melhora do sofrimento desse paciente? Como você classifica essa importância? Acho que isso é muito importante. E eu vou falar para vocês que é uma das coisas que, como profissional de saúde, uma das grandes dores nossas como profissional é que tá aí uma coisa que a gente não consegue mudar. Tipo, eu consigo ir lá e dar remédio para dor, eu consigo ir lá e fazer junto com a psico, fazer um atendimento para avaliar o sofrimento emocional que tem, consigo tratar a dispneia, os sintomas físicos, mas a parte espiritual e a parte social, a gente não tem, assim, por mais que a gente acesse em saber, a gente não tem conduta, sabe? Não tem como eu posso estimular uma aproximação familiar, eu posso tentar resolver alguns conflitos trazendo a família para conversar em conjunto, mas aquele paciente que não tem uma rede de apoio ou não tem uma espiritualidade, eu não tenho como equipe multiprofissional criar isso. Então eu falo que isso dói na gente. Dói no paciente, dói na gente, porque a gente fica de mãos atadas, assim, sabe? Eu acho extremamente importante. É muito diferente você cuidar de um paciente que tem uma rede de apoio do paciente que não tem. Porque isso está fora do nosso alcance. Sim. E às vezes a gente não dá tanta importância, como médicos, né? A gente não dá tanta importância, então a gente deixa de ver esse lado. E às vezes é isso que está fazendo ele sofrer, né? É o conceito da dor total, né? Que é aquela dor que não é só física, é a dor que envolve todas as outras coisas da vida da gente. É a dor de estar deixando um filho pequeno, é a dor de não estar perto da sua família, é a dor de estar morrendo sozinho. Para essa dor não tem remédio. E como que a senhora lida com esses pacientes, assim, pra não levar tanto pro pessoal? Porque eu imagino que deve ser muito sofrido, né?
eu acho que a gente tem que entender que a gente é limitado. Tem coisa que não é nossa. A gente é impotente, né? A gente é impotente, a gente é extremamente impotente. Tipo assim, o tratamento, principalmente das questões físicas, elas são... É nossa obrigação. A gente obrigatoriamente, nós precisamos ser bons técnicos, né? Agora, tem um todo em volta que a gente também precisa ser bom comunicador, a gente precisa ser empático, a gente precisa conseguir acolher os sofrimentos, mas o sofrimento é do outro, não é nosso. Então a gente tem que entender, sair, ir para casa, o que eu tinha de melhor eu entreguei. Sim. Fiz, amanhã eu volto. Né? Agora eu vou cuidar da minha família, do meu autocuidado. Não a gente que adoece. Não, a gente adoece. Mas eu falo pra vocês, tem alguns casos que pegam mais a gente, né? Aquele paciente que parece com alguém da nossa família, aquele paciente que tem a mesma idade, a mesma estrutura social que você, também tem filho pequeno que nem eu, sabe? Tem uns casos que mexem mais com a gente, mas isso não pode ser a gente não pode levar isso pra casa, senão a gente não consegue trabalhar no outro dia. E a gente tá super curioso aqui pra saber um caso pessoal da senhora. Se não te incomodar a falar, um caso pessoal que te impactou bastante. No IBCC a gente cuida muito de mulheres com câncer, porque lá era um hospital da mulher antes. Então são muitas pacientes, muito câncer de mama, câncer ginecológico, enfim. A gente tem muitas pacientes que vêm a falecer muito jovens, então deixam filhos pequenos. E existe uma dor muito grande em saber quem é que vai cuidar dos seus filhos. Eu tenho filhas pequenas. Então, essas histórias, elas me deixam... Eu fico pensando, né? Poxa, eu tenho uma rede de apoio, eu tenho um marido em quem eu posso confiar. Mas e as mulheres que não têm um parceiro que vai cuidar daquelas crianças, que não tem uma estrutura familiar? Então, são dores que a gente não consegue, né? E teve um caso, eu estava grávida da minha segunda filha, e eu tive uma paciente que estava com um bebê recém-nascido e tinha um hepatocarcinoma, uma doença super grave. Ela era da área da saúde, ela sabia tudo o que estava acontecendo com ela. Esse caso, eu grávida, todos os hormônios envolvidos da gestação, toda a emoção envolvida, esse caso eu pedi para sair. Eu fui, conversei com ela, expliquei para ela que estava sendo muito difícil para mim também e que a minha amiga ia cuidar dela. E naquela hora eu não ia conseguir. E ela super entendeu, me deu um abraço, super fofa. Enfim, foi um caso que a gente chegou já numa situação dela, de um tumor bem avançado. Ela faleceu algumas semanas depois, mas esse caso eu pedi para sair. Por proteção mesmo, sabe? Então eu acho que a gente tem que saber também o limite da gente, né? Preservar a nossa saúde também. Preservar a nossa saúde. Bom, doutora, obrigado, viu? Imagina. Com essa conversa tão rica, chegamos ao fim de mais um Verdades que Precisam Ser Ditas. Agradecemos à doutora Cecília Eugênio por compartilhar sua experiência e a você, ouvinte, por estar conosco. Que possamos lembrar sempre, falar sobre a morte é também uma forma de celebrar a vida. Até o próximo episódio.